Minhas amigas, o que vocês fariam se descobrissem uma caixa de preservativos escondida na maleta do seu marido? Parem um instante. Deixem o mundo exterior se calar e leiam estas linhas lentamente, na luz tênue da sua tela. Minha história começa exatamente assim. Uma caixa de camisinhas na maleta do meu marido. Eu não o confrontei. Peguei uma seringa e injetei ácido sulfúrico em cada uma delas. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era do pronto-socorro. Seu marido e outra mulher podem precisar de amputação dos membros inferiores, disseram-me. Ao ouvir isso, meu cunhado desabou onde estava. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu, por favor, clique no botão de inscrição e nos diga nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Isso nos ajuda a ver o quão longe nossa história chega. Quando abri a maleta de Eduardo Vasconcelos, a caixa de preservativos saltou à vista sem aviso. Jontex. Extra fina. Sabor morango. Meus dedos recuaram como se tivessem levado um choque, mas forcei-os a avançar. Peguei a pequena caixa quadrada e o invólucro plástico refletiu a luz com um brilho frio e cortante. Isabela, onde você colocou meu carregador? Eduardo chamou do quarto principal enquanto revirava as gavetas. Está na segunda gaveta do criado mudo, respondi, com a voz estranhamente estável. Ao mesmo tempo, verifiquei a data de fabricação. Eram novíssimos, feitos na semana anterior. Uma risada amarga subiu em meu peito. Eduardo entrou na sala, os chinelos deslizando pelo piso de madeira. Vestido em um terno de grife, ele parecia em tudo o tal homem de elite. Ele completa 35 anos este ano, a idade em que, dizem, os homens atingem o auge. Corpo atlético, rosto bonito e um negócio razoavelmente bem-sucedido. Todos os atributos que atraem atenção. Arrumando minha mala para mim? Ele perguntou, olhando para a maleta que eu segurava com uma expressão indecifrável. Sim, você tem aquela viagem para o Rio amanhã. Deslizei a caixa de preservativos para um bolso interno e a escondi sob alguns lenços umedecidos. Coloquei uns lenços. Lá é quente, eu disse casualmente. Você é a melhor, querida. Ele beijou minha testa. O beijo obrigatório cheirava a loção pós-barba fria. Nosso casamento de 2 anos. Polido por fora, mas gelado por dentro. Eduardo voltou para o quarto para terminar de se arrumar. Sentei-me no sofá, observando minhas mãos tremerem incontrolavelmente. Quando foi a última vez que fomos íntimos? 3 meses? 6? A memória estava embaçada. Sempre que eu tentava, ele me afastava, culpando o cansaço do trabalho. Eventualmente parei de tentar. Em retrospecto, não era fadiga, era indiferença. Mecanicamente, fui para a cozinha e comecei o jantar. A faca batia ritmicamente na tábua, enquanto eu fatiada pimentões em tiras julienne uniformes. Esposa perfeita, casa perfeita, casamento perfeito. Que hipocrisia doentia tinham sido os últimos 5 anos. Meu reflexo no vidro da pia me encarava. 29 anos. Linhas fracas nos cantos dos olhos, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, uma mancha de óleo no avental. Lembrei-me dos dias de faculdade, quando Eduardo me cortejava. Ele me chamava de musa, dizia que meus olhos continham estrelas. Essas estrelas tinham se apagado há muito tempo. A primeira vez que ele passou a noite fora, as vezes em que a senha do telefone mudava repetidamente, a vez em que senti um perfume na gola dele que não era o meu. No jantar, Eduardo falava animadamente sobre um negócio que estava prestes a fechar. Sorri, assenti e ocasionalmente colocava um acompanhamento no prato dele. Poderíamos ter passado por qualquer casal apaixonado. Ninguém podia ver que, debaixo da mesa, minhas unhas estavam cravando meias luas nas minhas palmas até sangrarem. Meu voo é cedo amanhã, ele disse, baixando o garfo com um ar de desculpa ensaiado. Claro, vá dormir cedo, respondi, como um dever. Depois que ele foi ao banheiro, coloquei luvas de borracha e comecei a lavar a louça. Água quente e sabão espumavam sobre os pratos. Minha mente estava estranhamente clara. A caixa de preservativos havia se alojado como um espinho nos meus nervos. Nada mais existia. Depois de secar as mãos,
Peguei um frasco de ácido sulfúrico que havia comprado para desentupir ralos. O líquido transparente dentro da garrafa de vidro tremeluzia como algo sinistro. Também encontrei uma seringa no armário de remédios. Minhas mãos estavam estranhamente firmes. A maleta de Eduardo estava na sapateira, perto da porta. Peguei a caixa de preservativos, perfurei um minúsculo furo em cada invólucro com a agulha da seringa e injetei algumas gotas de ácido sulfúrico. O líquido absorveu imediatamente. As minúsculas perfurações eram quase invisíveis. Em seguida, devolvi a caixa ao lugar e guardei tudo como se nada tivesse acontecido. Eduardo saiu do chuveiro, a água ainda pingando do cabelo. Você não está com uma cara boa. Muito cansada? Ele perguntou, olhando para mim. Um pouco. Menti, forçando um sorriso. Você deveria dormir. Vou cedo amanhã. Ele assentiu e foi para a cama. Sentei-me na sala escura, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Eu não sabia o que estava esperando. Talvez um pedido de desculpas, uma desculpa defensiva ou algum sinal de remorso. Nada veio. Cerca de 30 minutos depois, a respiração dele se acalmou no quarto. Rastejei para o escritório e acessei o drive na nuvem de Eduardo. A senha era o nosso aniversário de casamento. Ele não a mudava há 5 anos. Escondida entre arquivos de trabalho, encontrei uma pasta criptografada. Depois de chutar 189, ela se abriu. Dentro estavam fotos de Clara, minha cunhada e esposa de Lucas Vasconcelos há 2 anos, em lingerie provocante em camas de hotel. Algumas fotos eram até de reuniões de família, tiradas quando Lucas e eu estávamos de costas. A mão de Eduardo envolvia a bunda dela. A foto mais recente era da semana passada. Eles estavam nus, abraçados. O fundo era um hotel em Fernando de Noronha, o mesmo lugar da nossa lua de mel. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico de sangue. Eles haviam escolhido o local da nossa lua de mel de propósito, como um insulto. Fechei o notebook e fui para a varanda fumar um cigarro, um hábito que eu havia abandonado 3 anos antes porque Eduardo odiava. O ar noturno estava frio, e a fumaça se dispersava como meus laços restantes com este casamento. Às 2 horas da manhã, um número desconhecido ligou. Você é familiar do Sr. Eduardo Vasconcelos? Uma mulher perguntou. Sou a esposa dele. O que aconteceu? Este é o pronto-socorro do Hospital Santa Helena, ela disse. Seu marido e outra paciente foram trazidos. Eles estão em estado grave. A senhora precisa vir imediatamente. Outra paciente? Minha voz parecia distante. Quem é ela? Perguntei. Houve uma pausa e ao fundo pude ouvir alguém gritando histericamente. Eduardo Vasconcelos, seu filho da... Como você pôde fazer isso comigo? Era a voz de Lucas. O sobrenome dela parece começar com a letra C. Gaguejou a enfermeira. Ambos têm queimaduras químicas graves nas partes íntimas e precisam de cirurgia de emergência. Chegarei em breve. Desliguei, me vesti calmamente e até passei uma maquiagem leve. No táxi, observei os neons borrados lá fora e ri de repente, por dentro. Preservativo sabor morango, o favorito de Clara. Ela sempre levava bolo de morango para as reuniões de família. Agora eles não precisariam mais pensar em contracepção. O corredor do hospital parecia interminável. O cheiro de desinfetante picava minha cabeça. Uma multidão se aglomerava do lado de fora do pronto-socorro. Avistei Lucas primeiro. Seguranças o seguravam enquanto ele se debatia. Sua camisa branca estava salpicada de sangue. Eduardo Vasconcelos, saia daqui, seu desgraçado. A voz dele estava rouca. Como você pôde dormir com a minha mulher? Você não é humano. Mantive meu passo medido, controlei a respiração e adotei a expressão de preocupação apropriada. Lucas virou a cabeça para mim, os olhos injetados, tratando-me como uma estranha. Isabela, você não sabia? Ele soltou, rindo de forma descontrolada. Isabela, seu marido e minha esposa. Ele não conseguiu terminar, pois a raiva sacudiu seu corpo e as veias saltaram em sua testa. Só então notei que seu punho direito estava ensanguentado, como se tivesse socado algo duro. Uma enfermeira se aproximou. A senhora é da família do Sr. Eduardo Vasconcelos? Assenti e a segui para dentro do pronto-socorro. Atrás de mim, os soluços de Lucas se desfaziam. Eu deveria sentir dor,
Mas em vez disso, sorri friamente por dentro. Lucas, você deveria ter vigiado melhor sua própria esposa. O pronto-socorro era um caos. Atrás de uma cortina, ouvi os gemidos de Eduardo e médicos gritando ordens. Uma enfermeira puxou a cortina para o lado. O cheiro de carne queimada me atingiu. Eduardo estava deitado em uma maca, pálido e suado. Suas calças haviam sido cortadas. Suas coxas internas estavam em um estado deplorável. Os médicos trabalhavam freneticamente. Quando ele me viu, suas pupilas se contraíram de repente. Os lábios tremeram, mas ele não conseguia falar. O médico responsável disse: a região genital do paciente foi corroída por uma substância ácida forte. O pênis e os testículos sofreram queimaduras graves e precisam de cirurgia imediata. A senhora é a esposa. Preciso que assine o termo de consentimento cirúrgico. Peguei o tablet e pausei meu dedo de propósito. Como isso pode ter acontecido? O que houve? O pomo de Adão de Eduardo se moveu. Isabela, eu posso explicar. Explicar o quê? A voz furiosa de Lucas irrompeu do lado de fora da cortina. Você vai explicar ter comido a minha esposa. Por que você reservou um quarto no Hotel Fasano? Silêncio. Isto é um hospital, estalou uma enfermeira. Assinei o formulário depois de respirar fundo. Então me inclinei perto de Eduardo. Ele estremeceu. A cena parecia patética. Não se preocupe. Sussurrei alto o suficiente para que só ele ouvisse. Vai ficar tudo bem. Seus olhos mostraram terror até que um médico aplicou um analgésico. O médico falou gravemente. A cirurgia é de alto risco. A área corroída é extensa. Veja bem, talvez precisemos amputar. Amputar? Arregalei os olhos. Qual parte? O pênis. O médico disse secamente. Tentaremos salvar os testículos, mas a função pode ser comprometida. Eduardo começou a entrar em pânico. Não, doutor, por favor, eu não posso. Sua voz tremia com um medo que eu nunca tinha ouvido antes. Isabela, diga a eles, eu pago o que for preciso. Acariciei a mão dele algumas vezes e disse ao médico para fazer o seu melhor. Em seguida, perto de seu ouvido, sussurrei. Uma voz destinada apenas a ele. Tudo bem. Não é como se você estivesse usando ele ultimamente. Por um momento, suas pupilas se arregalaram. Então, as drogas fizeram efeito e suas pálpebras caíram. Eu me endireitei, alisei minhas roupas e saí. No corredor, Lucas estava curvado, com a cabeça nas mãos, o paletó jogado em algum lugar. Ele me olhou com olhos vermelhos. Isabela, você já sabia, não é? Sentei-me ao lado dele e suspirei suavemente. Se eu soubesse antes, não estaria reagindo assim. Era parte verdade, parte mentira. Eu sabia que Eduardo traía, mas só esta noite eu confirmei que a parceira era Clara. Esse fato adicionava uma camada deliciosa ao meu plano. 2 coelhos com uma cajadada só. Eu poderia arruinar os 2 irmãos Vasconcelos. Ele reservou um quarto no Fasano. A voz de Lucas falhou enquanto ele contava sobre a ligação. O hotel disse que alguém estava ferido e uma ambulância estava chegando. Quando ele chegou, Clara havia desmaiado de dor, agarrando aquela caixa de preservativos. Quase caí na gargalhada. Quão perfeitamente irônico que o Jontex sabor morango fosse agora a prova do caso deles. A enfermeira disse que a outra mulher precisava de uma assinatura de responsável, mas que o marido estava instável. Levantei-me e a segui para a outra baia. Clara estava pálida, com o rosto enterrado em um travesseiro. Seu glamour desfeito. Um médico tratava feridas graves entre suas pernas. Os lençóis estavam encharcados de sangue. A vagina e o colo do útero da paciente estão muito danificados, o médico afirmou. Podemos precisar realizar uma histerectomia total. Eu sou a cunhada dela, disse calmamente enquanto assinava o consentimento. Quando a caneta arranhou o papel, um arrepio percorreu-me. Clara não se gabava de ser 5 anos mais nova que eu e mais fácil de engravidar? Agora ela nunca mais precisaria se preocupar com contracepção ou parto. Quando voltei ao corredor, Lucas havia desaparecido. Logo, as portas do pronto-socorro se abriram e uma figura familiar irrompeu. Minha sogra, Dona Helena, a matriarca dos Vasconcelos, entrou esbaforida. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? A voz aguda dela cortou o pronto-socorro.
Onde está Eduardo? O que aconteceu com o meu filho? Ela usava um agasalho de grife, como se tivesse acabado de sair de um treino. Aos 65, ela insistia que parecia mais jovem que a nora. Eu disse a ela que Eduardo estava em cirurgia. Isabela. Ela agarrou meu pulso, as unhas cravando minha carne. Você é a esposa dele. Como você pôde deixar isso acontecer? Por que só está aparecendo agora? Essa frase liberou anos de fúria reprimida. Eu a sacudi e sorri friamente. Mãe, seu filho se machucou aprontando por aí. Eu deveria ter servido ele numa bandeja de prata? Minha sogra congelou, despreparada para essa reação da nora, geralmente complacente. Ela estudou meu rosto procurando. O que diabos aconteceu? A voz dela suavizou um pouco. Neste momento, um cirurgião saiu do centro cirúrgico. Família do senhor, Eduardo Vasconcelos. A cirurgia correu bem, ele anunciou. Mas tivemos que remover o terço superior do pênis. Salvamos os testículos, mas a capacidade de ter uma ereção normal provavelmente se foi, e a fertilidade será significativamente reduzida. Minha sogra ficou pálida como se tivesse levado um golpe. O que você disse? Meu filho. Meu filho é um eunuco? O médico tossiu sem jeito. Não é exatamente isso, mas sua função sexual ficará muito comprometida. Minha sogra se virou para mim, fúria nos olhos. A culpa é sua, ela acusou. Você não conseguiu satisfazer seu marido, então ele procurou outras mulheres. Funcionários e pacientes se viraram para assistir. Respirei fundo e, sob comando, deixei as lágrimas se formarem. Essa habilidade eu havia aperfeiçoado ao longo de 5 anos. Uma obra-prima. Mãe, minha voz tremeu. Eduardo, ele estava no hotel com a esposa de Lucas, Clara. O rosto da minha sogra passou por estágios. Choque, descrença. Depois, uma contorção grotesca. Ela cambaleou para trás, murmurando. Não, isso não pode ser. Eduardo não seria tão tolo. Naquele momento, outro cirurgião emergiu. Responsável pela senhorita Clara? A operação terminou. Realizamos uma histerectomia total, e a reconstrução será difícil. É improvável que ela possa ter relações sexuais novamente. Lucas, que havia aparecido de repente, agarrou o médico pela gola e gritou. Incapaz de ter relações? O que isso significa? Ela só tem 28 anos. Senhor, por favor, acalme-se. O médico tentou se afastar. O líquido corrosivo entrou diretamente na vagina dela, causando necrose tecidual generalizada. Eu assisti a cena com fria calculação. Minha sogra desabou em uma cadeira, sussurrando. Por que eu? Repetidamente. Lucas se apoiou na parede, cabeça nas mãos, soluçando. Que retrato de família feliz. 3 meses antes, eu deveria ter percebido. Naquele dia, Eduardo chegou em casa cheirando fracamente a um perfume que não era o meu, nem a sua colônia usual. Quando perguntei, ele franziu a testa e culpou uma nova estagiária por exagerar no spray. Depois disso, as noites tardias e as viagens de negócios se multiplicaram. No nosso aniversário, ele teve uma reunião em Nova York. No meu aniversário, ele deu um colar de diamantes que não fazia meu tipo. Mais tarde, vi o mesmo colar no Instagram de Clara. O pior é que uma vez me culpei. Eu estava ocupada demais? Deveria ter tentado parecer melhor? Quão tola eu fui. Isabela. Minha sogra agarrou minha mão novamente. A voz mais suave. Isso não pode vazar. Eduardo é vice-presidente e precisa proteger a reputação dele. Olhando para suas sobrancelhas bem cuidadas, percebi a verdade. Mãe, você já sabia, não é? Os olhos dela vacilaram. Eu só suspeitava. Ela gaguejou. Suspeitava que ele estava traindo? Ou suspeitava que a outra mulher era Clara? Meu tom era baixo, mas cada palavra cortava. Ela não disse nada. Puxei minha mão. Uma onda de nojo me invadiu. No final, eu havia sido a única tola verdadeiramente enganada. Isabela! Lucas cambaleou em minha direção, o rosto molhado de lágrimas. Sinto muito, ele disse. Eu balancei a cabeça. A culpa não é sua, Lucas. O médico observou que os preservativos pareciam ter um problema com o lubrificante.
Eles detectaram uma substância ácida forte. Meu coração disparou, mas meu rosto permaneceu neutro. Como isso pode ser? A polícia iniciou uma investigação. Lucas limpou o rosto e disse: eles encontraram a caixa rasgada da Jontex no quarto do hotel e enviaram o restante para teste. Minha sogra pulou. A polícia? Não, isso precisa ser abafado. Ela se virou para mim. Isabela, você fala com a polícia. Diga a eles que é um assunto de família e para se manterem afastados. Olhei para ela e achei a ideia absurda. Mesmo agora, o primeiro pensamento dela era a reputação da família Vasconcelos e o futuro do filho. Ela não notou que a outra mulher na maca era a esposa do outro filho dela? Mãe? Perguntei friamente. O inquérito policial é apenas uma formalidade. Se houve realmente um problema com os preservativos, o fabricante deve ser responsabilizado. Eu disse essa frase, e ela a acalmou como um sedativo. Sua expressão se aliviou. Claro! O que é mais fácil do que culpar o fabricante? Ninguém suspeitaria de adulteração. Uma enfermeira disse que podíamos esperar no quarto do hospital. Eduardo foi levado sob anestesia, o rosto pálido como um cadáver. Enquanto eu me movia ao lado da maca, olhei para o homem que um dia amei. Meu coração estava frio e vazio. Às 5 da manhã, as luzes fortes do hospital se acenderam. Eu não havia dormido, ficando ao lado de Eduardo a noite toda. Eu o observei enquanto a anestesia passava, e seu rosto se contraía de dor. Não era mágoa que eu sentia, mas satisfação por a primeira pessoa que ele veria ao acordar ser eu, sua esposa perfeita e preocupada, Isabela. Sua voz estava áspera como lixa quando ele abriu os olhos e focou em mim. Entreguei-lhe um copo d'água. Beba devagar, eu disse a ele. Ele bebeu ansiosamente, a garganta trabalhando. Quando gotículas escorreram pelo seu queixo, eu as limpei com um toque tão gentil quanto se estivesse manuseando um objeto precioso. Ele olhou para a área inferior, grossamente enfaixada, e ficou pálido. O médico disse que a cirurgia correu bem. Murmurei, pegando sua mão. Mas pode haver alguns efeitos duradouros. A respiração de Eduardo acelerou e seu peito arfou. Clara? Como está Clara? Suas primeiras palavras foram sobre sua amante. Engoli a vontade de quebrar seus dedos e apenas suspirei. Ela fez uma histerectomia, eu disse. O medo verdadeiro pairou sobre seu rosto enquanto ele agarrava os lençóis. O que aconteceu com aqueles preservativos? A polícia os levou para teste, respondi calmamente. Por enquanto, eles estão supondo um lote defeituoso, que algum contaminante ácido acabou misturado no lubrificante. Eu havia plantado essa explicação depois de falar em particular com o médico. O laboratório confirmou ácido sulfúrico. No entanto, o hospital também notou marcas microscópicas de punção, consistentes com uma seringa, nos preservativos. Depois que fiz uma grande contribuição para o programa de pesquisa médica do hospital, o diretor me garantiu que o relatório oficial ficaria vago. Eduardo fechou os olhos, tentando absorver isso. Quando olhou para mim novamente, lágrimas se acumularam. Elas não eram de remorso. Eram de autopiedade. Isabela, me escute. Clara e eu. Não é o que você está pensando. Arranjei minhas feições em uma mistura de ternura confusa e generosidade. Então o que é? Nós estávamos nos encontrando por causa de um projeto. Sua voz parecia frágil, mas ele falou com convicção. Ele deve ter rascunhado essa história enquanto a anestesia passava. A empresa de Lucas estava em apuros financeiros e Clara me pediu ajuda. Nos encontramos no hotel para manter a confidencialidade. Quase bati palmas. Um roteiro impecável. O nobre irmão mais velho intervindo para resgatar o mais novo. Se eu não tivesse visto aquelas imagens vis, eu poderia ter acreditado em parte. Entendi, respondi, mantendo um olhar suave e acenando. Mas por que não usaram uma sala de reuniões comum? Era um segredo de negócios. O hotel era mais seguro. Tudo bem, eu disse, dando um aperto reconfortante em sua mão. Não se preocupe com mais nada. Concentre-se em se recuperar. Podemos discutir tudo mais tarde. Com isso, a rigidez deixou seu corpo, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ele acreditou que eu havia engolido a história.
Um homem que mentia tão rotineiramente não conseguia imaginar que eu espelharia seus métodos. Uma enfermeira entrou para trocar seu soro e eu me desculpei para ir ao banheiro. Atrás da porta, encarei o espelho e deixei um sorriso frio e silencioso se formar. A mulher que me encarava tinha leves olheiras, mas seu olhar era afiado como navalha. Senti algo dentro de mim terminar de morrer. O que restava era pura calculação. Vozes alteradas surgiram no corredor. Fui naquela direção e encontrei Lucas confrontando um médico. Eu sou o irmão dele. Tenho o direito de saber o estado dele. O tom de Lucas era áspero e assustado. Sinto muito, mas a política do hospital só permite que familiares imediatos e cônjuges vejam os prontuários médicos completos. O médico respondeu calmamente. Eu me adiantei. Dr. Miller, ele é meu cunhado, irmão de Eduardo Vasconcelos. O senhor pode falar abertamente na frente dele. Uma breve hesitação. Depois um aceno do médico. A esposa composta e bem vestida tinha mais peso que o irmão desgrenhado e de olhos vermelhos. O paciente teve uma penectomia parcial, mas conseguimos preservar os testículos. Ele disse, examinando um prontuário. Em tese, ele ainda pode produzir hormônios masculinos e uma pequena quantidade de esperma. No entanto, a função erétil está quase completamente perdida, e o prazer sexual será muito diminuído. O rosto de Lucas se contorceu com uma mistura de alívio e agonia. Ele se virou para mim. Isabela? Ele está acordado? Acabou de acordar. Você quer entrar? Ele balançou a cabeça, depois agarrou meu braço. Clara foi transferida para o quarto 902. Os pais dela vieram do Rio de Janeiro. As unhas dele cravaram na minha pele. A mãe dela está ameaçando processar nossa família. Acariciei sua mão trêmula. Não se preocupe, eu cuido disso. Fora do hospital, sentei no carro e disquei um número que não usava há 5 anos. Alô, João, é a Isabela. Isabela Taylor. Eu disse ao receptor. Sim, isso mesmo. Sua velha colega de faculdade que você chamava de paparazzi. Estou casada agora e preciso de uma ajudinha. Na faculdade, João Ribeiro havia sido notório por desenterrar escândalos. Agora, ele administrava uma agência de investigação focada nas confusões de casais da alta sociedade. Depois que expliquei o que queria, ele assoviou. Uau, Isabela, essa é pesada! Não apenas o caso do seu marido, mas também as finanças da empresa. Dinheiro não é problema, eu disse a ele, observando meus olhos gélidos refletidos no espelho retrovisor. O mais detalhado possível e o mais rápido possível. Encerrei a ligação e abri nosso aplicativo bancário para verificar a conta conjunta. Eu sempre gerenciei os depósitos do salário de Eduardo, mas recentemente o que chegava em casa continuava diminuindo. Ele sempre alegava que o negócio estava em dificuldades. Em retrospecto, a maior parte disso deve ter ido para Clara. O saldo mostrava R$600 mil. N-A-O-E-R-A-P-O U-C-O-M-A-S-N-A-O-Q-U-E-D-E-V-E-R-I-A-S-E-R. C-O-M-O-S-A-L-A, R-N-U-S-D-E-E-D-U-A-R-D-O-D-E-V-E-R-R, A-M-O-S-T-E-R-P-E-L-O-M-I-N-O-S-R 600.NIDAR, ou era pouco, mais NA, ou era o que deveria ser. Como usar o A, Riweb, nos de Eduardo, dever, a ter pelo menos R$1 milhão. Depois das despesas e da hipoteca, esse valor ainda não batia. Ou ele mantinha um estoque particular, ou os fundos estavam sendo desviados. Em casa, fui direto para o escritório e liguei o computador dele. A senha não havia mudado. Entrei na conta bancária online dele sem problemas. Como esperado, além da nossa conta compartilhada, havia 3 pessoais. No último ano, dezenas de transferências consideráveis foram feitas. Todas para o estúdio de Clara, uma entidade de fachada no nome dela. Capturei capturas de tela de cada entrada, depois peguei a escritura da casa, títulos e arquivos de investimento, fotografando cada um, toda futura munição. No fundo de uma gaveta, encontrei nossa certidão de casamento, coberta por uma fina camada de poeira. Abri.
Na foto, parecíamos radiantes, como se realmente acreditássemos no felizes para sempre. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido do Rio de Janeiro. É a esposa de Eduardo Vasconcelos? Latiu uma voz aguda. Aqui é a dona Márcia, mãe de Clara. Sua família Vasconcelos vai ter que assumir total responsabilidade pelo que aconteceu com a minha filha. Coloquei no viva-voz, apoiei o telefone na mesa e servi um copo d'água em um ritmo tranquilo. Dona Márcia, olá. Eu entendo perfeitamente como a senhora se sente. Entende o meu rabo, ela gritou. Minha filha tem apenas 28 anos. Eles removeram o útero dela. Ela não pode mais ser uma mulher. Vocês, homens Vasconcelos, são todos animais. Dei um gole e esperei que ela gastasse a fúria. Minha senhora, lamento muito o que aconteceu. No entanto, pelo que entendi, sua filha e meu marido estavam em um relacionamento consensual e os preservativos foram encontrados no quarto do hotel. Soube que as digitais de sua filha estavam neles. Alguns segundos de silêncio, depois uma nova tempestade. O que você está tentando dizer? Está tentando evitar responsabilidade? Estou apenas afirmando os fatos. Respondi calmamente. Se a senhora deseja responsabilizar alguém, seria melhor entrar em contato com meu marido ou minha sogra diretamente. Minha sogra controla todas as finanças da família. A isca funcionou exatamente como pretendido. Qual é o número de telefone da sua sogra? Ela exigiu. Eu forneci e adicionei. Ah, e meu marido deve ter uma boa quantia em suas contas pessoais. Deve ser suficiente para as despesas médicas e cuidados de Clara. Posso enviar os detalhes. Depois de encerrar a ligação, recostei-me com um leve sorriso. Que minha sogra lutasse com a mãe de Clara, que soltava fogo pelas ventas. Essa briga valeria a pena ser observada. Quanto ao dinheiro escondido de Eduardo, considere-o um presente de despedida para Clara. Quando voltei ao hospital naquela noite, o corredor parecia diferente. Um grupo de enfermeiras cochichava enquanto eu passava, curiosidade em seus olhos. 2 policiais estavam parados do lado de fora do quarto de Eduardo, conversando com minha sogra. Eu diminuí o passo, vestindo a fadiga e a preocupação como um casaco. Mãe, o que está acontecendo? Ela se virou, sem cor. A polícia diz que alguém adulterou deliberadamente aqueles preservativos. Ela apertou meu pulso. Quando você estava arrumando a mala de Eduardo, você viu aquela caixa de camisinhas? Meu coração martelou, mas meu rosto permaneceu liso. Preservativos? Não vi nada disso enquanto arrumava as coisas dele. Um dos oficiais se adiantou e mostrou um distintivo. Senhora Vasconcelos, temos algumas perguntas. Seu marido alega que recebeu esses preservativos como presente de outra pessoa. A senhora sabe quem poderia ser? Um presente? Quase ri. Meu marido recebe presentes frequentemente, mas nunca trouxe preservativos para casa. Embora... Deixei uma pausa pairar. Embora o quê? O policial incitou. Na semana passada, Clara veio em casa e trouxe um bolo de morango. Ela realmente adora sabor morango. Eu disse como se tivesse acabado de me lembrar. Mas eu não a vi dando preservativos a ele. Estou apenas dizendo. Ele rabiscou rapidamente. A expressão de minha sogra endureceu ainda mais. Agora ela claramente se perguntava se Clara havia mirado em seu filho. Senhora Vasconcelos, seu marido exibiu algum comportamento incomum antes do incidente? Perguntou o oficial. Balancei a cabeça lentamente, os olhos marejados sob comando. Ele tem estado sob muito estresse do trabalho ultimamente, muitas noites tardias, mas nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Minha voz falhou nos lugares certos. Eles fizeram mais algumas perguntas de rotina e foram embora. Minha sogra o seguiu para pedir atualizações e eu entrei. Eduardo estava mexendo no celular. Ele o bloqueou no instante em que me notou. Rápido, nervoso. A polícia esteve aqui. Eu disse, pousando minha bolsa como se fosse um dia qualquer. Ele assentiu, o olhar inquieto. Eles disseram que alguém injetou ácido sulfúrico nos preservativos. Oh, meu Deus! Cobri a boca. Quem faria uma coisa dessas? Ele não respondeu, os olhos ficando tempestuosos. Ele estava começando a suspeitar de Clara. A percepção quase me fez rir.
Coreografia perfeita. E eu não tive que mover um músculo. Lucas passou por aqui? Perguntei. Eduardo balançou a cabeça. Estranho. Ele provavelmente está tendo dificuldade em aceitar. Acho que sim. A própria esposa e o próprio irmão dele. Deixei as palavras flutuarem e observei Eduardo estremecer com o próprio irmão. A porta se abriu e Lucas estava lá, os olhos injetados. Eduardo! Ele sibilou. Clara acordou. Ela disse que você comprou aquelas camisinhas. Eduardo empalideceu. Isso é loucura. Ela as comprou em uma loja de conveniência. Sério? Lucas avançou um passo de cada vez. Então por que o balconista da loja de conveniência disse que viu um homem de terno comprando John Tex sabor morango? O CFTV do hotel também flagrou você entrando no elevador segurando aqueles preservativos. Observei o confronto em silêncio. Eduardo vacilou, suor picando sua testa. Eu estava apenas... Foi por conveniência. Por conveniência? Você dormiu com a minha esposa por conveniência? Lucas esmagou o punho contra a grade da cama. A estrutura estremeceu. O médico disse que Clara nunca mais poderá ter filhos. Você está feliz agora? Uma enfermeira irrompeu e tirou Lucas à força antes que ele fizesse mais estragos. O silêncio se seguiu depois que a porta se fechou. Isabela, ele disse, a voz trêmula. Não é assim. Shh, não fale. Eu servi água e ajeitei seu travesseiro. Você precisa descansar. Peguei a cadeira perto da janela e observei seus olhos se fecharem, tensos e inquietos. A luz do sol cortava as persianas, lançando barras em seu rosto como uma cela sombria. Uma vez, fui obcecada por aquele rosto. Agora, tudo o que eu sentia era gelo. Meu telefone vibrou. Um e-mail de João Ribeiro. Assunto: resultados da investigação. Eduardo não apenas mantinha um caso com Clara por um longo tempo, mas também estava envolvido com a diretora financeira da empresa, Sofia Mendes, e era suspeito de desvio de dinheiro. Os anexos incluíam fotos granuladas e registros bancários. Bloqueei a tela e olhei para fora. Alguns pássaros pulavam entre os galhos, despreocupados. O conselho do meu pai antes do casamento voltou para mim. Isabela, você é muito forte. Mas em um casamento, às vezes você tem que saber como agir com fragilidade. Finalmente entendi que não era fragilidade. Era paciência. O relatório de João Ribeiro estava na minha caixa de entrada como uma acusação primária. Mais tarde, no Starbucks, rolei as imagens revoltantes no meu tablet. Eduardo e Clara em hotéis, em carros, até no sofá da nossa sala de estar. A mais antiga tinha o carimbo de março do ano passado, nosso 4º aniversário. Me avise se precisar de mais detalhes. João disse do outro lado da mesa, tomando seu café. Seu marido tem vivido uma vida e tanto. Há uma universitária envolvida também. Levantei a cabeça bruscamente. Uma universitária? Ah, você não chegou a essa parte. Ele limpou o lábio. A diretora financeira da empresa dele, Sofia Mendes. No papel, ela é subordinada dele, mas na realidade, ele é o sugar daddy dela. Acabou de se formar no ano passado. Revirei as imagens. Lá estava ele com uma jovem, cabelo liso e longo, rosto de bebê, no máximo 20 e poucos anos. Os fundos, restaurantes sofisticados e saguões de hotel. Estas fotos? Minha voz saiu firme. Podem ser usadas como prova legal? Claro. João se inclinou. Mas essa não é a verdadeira bomba. Ele deslizou um resumo financeiro. Há um problema enorme nos livros da empresa do seu marido. No último ano, ele desviou pelo menos $2 milhões usando contratos e recibos falsos. O número me atingiu como uma faca. $2 milhões, o suficiente para comprar um bom apartamento na zona sul de São Paulo. E ele me disse que a empresa estava em uma situação tão terrível que teve que economizar no meu presente de aniversário. Você tem certeza para onde foi o dinheiro? Mantive minhas perguntas clínicas. Parte foi para o estúdio de Clara, parte para a conta de Sofia Mendes, e o resto. João fez uma pausa. Foi enviado para uma conta de hospital infantil. O memorando dizia: despesas médicas. Um hospital infantil. Isso não se encaixava em nada que eu soubesse. Eduardo nunca pareceu querer filhos. 5 anos de casamento,
e ele sempre insistiu que não estava pronto. Por que essa súbita veia caridosa? Ah, certo. João puxou um pendrive. Há uma gravação aqui. Um funcionário do hotel forneceu. É uma conversa entre seu marido e Clara. É bem nojento, mas deve ser útil para você. Coloquei o pendrive na minha carteira. Eu transferi o pagamento para sua conta. O restante será liquidado quando isso acabar. Fora do café, respirei fundo. O ar de abril cheirava a flores. O sol estava suave na minha pele. Isso contrastava com o inverno dentro de mim. Eu deveria chorar? Ter raiva? Estranhamente, senti uma quietude precisa. A calmaria antes de um vendaval. Meu telefone acendeu. Senhor Castro, parceiro de negócios de Eduardo. Sim, senhor Castro. Respondi, firme, mas tensa. Isabela. Soube que Eduardo foi hospitalizado. Há alguns documentos no escritório que precisam da assinatura dele. A voz dele era sedosa, como sempre. O médico disse que ele precisa de repouso absoluto, eu disse suavemente. Se houver documentos urgentes, posso cuidar deles em nome dele? Temos uma procuração legal. Uma breve pausa. É mesmo? O tom dele mudou. Na verdade, há algo que você deveria saber, Isabela. O vice-presidente tem feito algumas coisas desagradáveis com os livros da empresa ultimamente. Meu pulso acelerou. Minha voz não. Senhor Castro, não sei muito sobre o lado financeiro. A equipe financeira é Sofia Mendes. Ele deixou o nome pairar. Ela tem um arquivo que acho que será útil. Por que a senhora não passa no escritório quando tiver um momento? Liguei para um táxi assim que desliguei. No papel, ele e Eduardo eram parceiros há uma década. Irmãos para os estranhos, concorrentes na verdade. Com Eduardo afastado, ele estava obviamente me posicionando como uma alavanca. Na firma, a recepcionista hesitou. Senhora, o vice-presidente está... Eu sei que ele está no hospital. Eu disse calmamente. Estou aqui para ver Sofia Mendes, do financeiro. A porta dela estava entreaberta. Bati e entrei. Sem maquiagem, rosto limpo, cabelo escuro e liso, camisa branca abotoada até a garganta. Ela encarnava o tipo inocente de Eduardo. Ela se levantou, os dedos torcendo. Eu sou Isabela, esposa de Eduardo Vasconcelos. Encontrei o olhar dela e observei suas pupilas dilatarem. O senhor Castro disse que você tem um arquivo para mim. A cor dela sumiu, os lábios tremeram. Eu não sei do que você está falando. Encurtei a distância e baixei meu tom. Eu tenho todas as fotos suas e do Eduardo no Hilton. Entregue-me esse arquivo agora ou levo você e o senhor Castro direto para a polícia. A escolha é sua. O blefe funcionou. Ela afundou na cadeira e puxou uma pasta de um compartimento escondido. O VP, ele disse que estava apenas pegando os fundos emprestados por um curto período. Dentro, os registros de fluxo de caixa eram meticulosos. Cada real desviado rastreado com datas e destinos. A última página me chocou. A foto de um menino de 3 anos. O prontuário lia: Léo Vasconcelos, leucemia linfóide aguda. Quem é esta criança? Minha voz vacilou. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. Ele é o filho do VP com uma namorada anterior. A mulher o deixou depois do parto, e a criança estava sendo criada por uma babá no interior até ser diagnosticada com leucemia no ano passado. A sala girou. Eduardo tinha um filho de 3 anos, o que significava que ele havia se tornado pai antes mesmo de nos casarmos. E ele havia escondido isso de mim. De repente, suas mentiras, a indiferença, as traições se rearranjaram em um novo padrão. Ele não desgostava de crianças. Ele só não as queria comigo. As contas médicas eram muito altas. Sofia chorou. O VP disse que não podia usar fundos da empresa. Tinha medo que você descobrisse. Deslizei a pasta para minha bolsa. Sofia, entregue sua demissão até amanhã e deixe a cidade. Caso contrário, estas fotos serão entregues na porta dos seus pais. O sol me atingiu nos degraus do prédio tão forte que tive que apertar os olhos. Fiquei ali rindo até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. 5 anos de casada e eu não tinha ideia. Meu marido tinha um filho secreto de 3 anos. Absurdo. O homem que insistia que não estava pronto já era pai.
De volta ao hospital, minha sogra estava trocando insultos com os pais de Clara no corredor. A mãe de Clara apontava o dedo a centímetros do rosto dela, xingando. Não há um ser humano decente em sua família, Vasconcelos. Seu filho arruinou a vida da minha filha. Você não pensa em como sua filha seduziu meu filho? Quem sabe o que ela fez com aqueles preservativos? Minha sogra gritou de volta. Passei pela briga e entrei no quarto de Eduardo. Ele estava no celular e o bloqueou no segundo em que me notou. Um gesto que eu conhecia muito bem. Como está a empresa? Ele perguntou, tentando parecer casual. Bem. Pulsei minha bolsa e servi água. O senhor Castro está preocupado com você. Os ombros dele enrijeceram. O que ele disse? Nada demais. Apenas perguntou se você estava bem. Entreguei a água e seus remédios, os antibióticos e analgésicos, com um pequeno extra que eu havia adicionado. Observar seu pomo de Adão se mover me deu uma satisfação silenciosa. Ácido sulfúrico é força bruta. Um laxante é lento, prolongado. Uma maneira de observar alguém definhar. Eu o faria testemunhar tudo o que ele possuía escorregar de suas mãos, assim como meu amor e dignidade haviam escorregado. Isabela. Ele pegou minha mão. Quando eu sair daqui, precisamos ter uma conversa séria. Tudo bem, claro? Sorri. Sobre o nosso futuro? Seus olhos saltitaram. O médico disse que eu provavelmente nunca mais... Você sabe. Nunca mais o quê? Fingi ignorância. Não vou poder ter vida sexual. Ele quase gritou, depois baixou a voz. Mas poderíamos adotar uma criança. Ou há outras maneiras. Quase esmaguei o copo. Mesmo agora, ele estava tentando me convencer a adotar enquanto seu próprio sangue e carne estavam por aí. Apenas apertei a mão dele e murmurei. Não pense nisso. Apenas se concentre em melhorar. Uma enfermeira veio trocar seus medicamentos. Assim que a porta se fechou, liguei para João Ribeiro. João, preciso que você investigue qualquer imóvel de Eduardo Vasconcelos no interior, especialmente perto de um hospital. E também informações sobre um menino de 3 anos chamado Léo Vasconcelos, paciente com leucemia linfóide aguda. Depois de desligar, alisei o cabelo e estudei meu reflexo. Os olhos que me encaravam eram duros como gelo, mas meu sorriso estava imaculado. A velha Isabela Taylor se fora. O que restava era uma mulher focada na vingança. Voltando para a beira da cama, Eduardo gemeu. Minha barriga está doendo muito de repente. Apertei o botão de chamada e adotei uma expressão preocupada. Ele comeu mal, eu sugeri. O médico atribuiu a um efeito colateral da medicação, ajustou sua receita e rotulou como desconforto gastrointestinal. Observei-o se encolher nos lençóis suados e não senti nada além de calma fria. Este era apenas o movimento de abertura. Mais tarde naquela noite, minha sogra me puxou para o lado no corredor. Isabela, não podemos deixar isso crescer mais. Eduardo é o pilar da empresa. Se esse escândalo vazar, a senhora já sabia sobre Eduardo e Clara, não sabia? Interrompi. A expressão dela endureceu. Que bobagem você está falando? No dia de ação de graças passado, a senhora ficou conosco. Uma noite, eu vi a senhora e Eduardo conversando na varanda. Olhei diretamente para ela. A senhora disse a ele: tome cuidado. Não deixe Isabela descobrir. Os lábios dela tremeram. Eu só pensei que ele parecia cansado demais do trabalho. Ela gaguejou. Eu só pensei que ele parecia cansado demais do trabalho. Ela repetiu. Então, lancei a bomba. A senhora sabia que Eduardo tem um filho de 3 anos escondido? Ela prendeu a respiração e empalideceu. O nome dele é Léo Vasconcelos, e ele tem leucemia. Está em um hospital rural. Adicionei. Calma como vidro. Eduardo estava desviando o dinheiro da empresa para pagar os cuidados do menino. Ela afundou em uma cadeira, as mãos tremendo. Aquele bastardo. Ajoelhei-me para encontrar seu olhar. Agora nós duas temos segredos, eu disse. A senhora guarda os meus e eu guardo os seus. O medo brilhou em seus olhos nublados. Silêncio significava consentimento. Endireitei-me e saí. A fase 1 estava concluída. A fase 2 começaria em breve. Naquela noite, o Sr. Castro ligou.
O conselho havia congelado temporariamente os poderes de Eduardo com alegações de desvio de dinheiro. Era inevitável. Isabela, como membro da família, o que a senhora acha? Ele perguntou. Eu soei despretensiosa. Não sei muito sobre assuntos da empresa, mas enquanto Eduardo se recupera, posso comparecer às reuniões do conselho em nome dele? Temos uma procuração conjunta. Papéis se agitavam do outro lado. A senhora certamente pode. Então, na próxima terça-feira, a senhora aparecerá como procuradora do VP. Concordei e sorri por dentro. Eduardo gemeu durante a noite. O laxante que eu havia providenciado o fazia correr para o banheiro repetidamente. Ele estava exausto. Sentei-me ao lado dele e limpei o suor de sua testa. Isabela. Ele sussurrou fracamente. Você é tão boa para mim. Você é meu marido. Eu disse em voz alta, terminando o pensamento em silêncio. E meu inimigo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de João. Encontrei o garoto. Hospital Geral do Condado de Água Clara. Apartamento pequeno nas proximidades no nome de Eduardo Vasconcelos. O garoto vive lá com uma babá. Prontuários e fotos enviados para o seu e-mail. O luar caía como geada no gramado do hospital. Léo, de 3 anos. Uma criança inocente e frágil. E também a prova incontestável da traição de Eduardo. Ele era uma arma que eu poderia usar. Amanhã, eu o encontraria. O pesadelo mais longo de Eduardo começaria. As paredes do Hospital Geral do Condado de Água Clara eram de um verde pálido e cansado, com mofo nas emendas. O corredor cheirava a desinfetante e urina. Segui as instruções de João para a ala pediátrica e encontrei o quarto 307 no 3º andar. A ala abrigava 6 leitos, mas apenas o distante continha uma criança. Ele era magro e estava apoiado em travesseiros, folheando um livro de figuras. Sua pele era quase translúcida, seus pulsos frágeis. Parada na porta, hesitei, sem saber se tinha vindo coletar provas ou espiar a minúscula pessoa por quem Eduardo havia roubado. Uma mulher de meia-idade com uma bacia de água quente se apresentou como a babá. Senhora Gabriela, a senhora está procurando alguém? Ela perguntou. Eu sou Isabela, esposa de Eduardo Vasconcelos. Eu disse, observando sua reação. As mãos dela tremeram como se a bacia pudesse escorregar. Senhora, o senhor Vasconcelos sabe que a senhora está aqui? Ela perguntou. Passei por ela e ajoelhei-me ao lado da cama. O menino olhou para cima. Seus olhos escuros e arregalados brilharam. No segundo em que me reconheceu, ele sorriu e gritou. Mamãe! Ele esticou os braços. Eu congelei. Mamãe! A senhora Gabriela se atrapalhou, pegando a mão da criança. Esta é a esposa do senhor Vasconcelos. Mas Léo insistiu. É a mamãe, apontando para o meu rosto. Eduardo havia mostrado minha foto a ele e dito que eu era sua mãe. A mentira atingiu como um golpe. A senhora Gabriela tentou me acalmar. Ele só... Às vezes para acalmar a criança. Respirei fundo e perguntei. Quantos anos você tem, Léo? 3,5, ele declarou, segurando 4 dedos, depois se corrigindo para 3. Fiz as contas em minha cabeça. Cerca de 1 ano após nosso casamento, Eduardo havia ficado fora em Curitiba por 2 meses. Em seu retorno, ele tinha estado notavelmente afetuoso. Tudo se encaixava muito bem. Léo se lançou em meus braços, leve como uma pena, e cheirando fracamente a remédio e doçura. Ele se agarrou a mim. Algum estalo suave e inesperado se abriu em meu coração. Eu me recompus e perguntei à senhora Gabriela sobre o tratamento dele. A quimioterapia não estava respondendo bem. O menino precisava de um transplante de medula óssea, mas não havia encontrado um doador compatível. Eduardo havia sido testado e não era compatível. A mãe biológica estava inalcançável. Os dedos minúsculos da criança brincavam com os botões da minha camisa. Como uma vida assim poderia suportar tanto? A revelação complicou tudo. A existência do menino minava e capacitava minha vingança. As contas médicas dele estão sendo pagas? Perguntei. A senhora Gabriela balançou a cabeça. O senhor Vasconcelos disse que a empresa está em dificuldades. Não pagamos o mês passado. Tempos difíceis. Zombei por dentro. Os fundos haviam ido para Clara e Sofia, não para esta criança.
Léo levantou uma página, um desenho de uma família de 3 com a legenda: Mamãe, Papai e eu. Um nó se formou na minha garganta. Esta criança não tinha ideia. Seu pai estava deitado em uma cama de hospital, emasculado por sua própria infidelidade, enquanto a mulher que ele chamava de mamãe poderia estar tramando a ruína de seu pai. A senhora Gabriela perguntou humildemente: A senhora vai dizer ao senhor Vasconcelos que esteve aqui? Eu peguei Léo, entreguei-lhe um cartão e disse: 100 nais. Zero aqui. A senha é o aniversário de Eduardo. Pague as contas atrasadas e use o resto para o tratamento dele. Não diga a ele que eu dei. Ela me encarou, atordoada. Olhei para Léo mais uma vez. Seu olhar intrigado me seguiu enquanto eu saía. Lá fora, o sol queimava em meus olhos e minha mente disparava. Por 5 anos eu ansiei por um filho. Eduardo tinha um o tempo todo. O telefone tocou. Senhor Castro. Isabela? A reunião do conselho foi antecipada para amanhã às 9 da manhã. Ele disse com entusiasmo. Um grande investidor surgiu e a aquisição da Preston. Com a ausência de Eduardo, a senhora precisa representá-lo. Uma aquisição? Guardei meu tom e disse que falaríamos amanhã. Voltei dirigindo para checar Eduardo. Água clara recuava no retrovisor, mas o rosto pálido de Léo permanecia comigo. No quarto de Eduardo, minha sogra lhe dava mingau na colher. Ela tremeu ao me ver. Eduardo conseguiu um sorriso fraco. Peguei a tigela e afastei a mão dela de propósito. Ela fugiu com uma desculpa sobre Lucas. Como está a empresa? Eduardo exigiu. Bem, respondi, oferecendo-lhe o mingau. O Sr. Castro diz que um investidor está propondo uma aquisição. Há uma reunião do conselho amanhã. Ele estremeceu e depois se enfureceu fracamente com Castro. Observei sua fúria sem simpatia. Ele se importava com a empresa acima de tudo. Eu vou comparecer e transmitir suas opiniões, eu disse. Ele me observou com algo parecido com suspeita e disse: Isabela, você mudou. As pessoas mudam, eu disse. Uma enfermeira veio e saí do quarto. No corredor, minha sogra avançou em minha direção. Você foi ver aquela criança? Ela acusou apertando meu braço. Aquela criança? Não podemos deixar que ele seja uma mancha na família Vasconcelos. A crueldade dela me chocou. Mãe, ele é seu neto, eu a lembrei. Ela sibilou que Eduardo havia perdido a cabeça. Você não pode ser como ele. Aquela criança não vai viver muito de qualquer maneira. E é um desperdício de dinheiro. Percebi então que ela já sabia sobre Léo. A senhora tem pagado alguém no Rio de Janeiro, eu disse. Ela gaguejou que só havia descoberto recentemente. Chamei-a de mentirosa. A senhora o ajudou a me enganar, acusei. O rosto dela perdeu a cor. Isabela, a linhagem Vasconcelos não pode acabar. Com Eduardo incapacitado, o menino pode ser o único herdeiro. E daí? Ela exigiu. Ela queria que eu aceitasse a criança e a criasse. Quase ri do absurdo. A mãe do traidor me pedindo para criar seu filho secreto. A senhora parece ter esquecido, mas Eduardo está impotente agora. A empresa dele, os bens dele, até aquela criança, logo não serão mais dele. Eu disse a ela. Ela cambaleou como se eu tivesse me tornado uma estranha. O que você está planejando? A senhora descobrirá depois da reunião do conselho de amanhã. Eu disse, e me afastei. Em casa, mergulhei em um banho quente até a água esfriar. O mamãe de Léo ecoava em meus ouvidos. Mais tarde, João enviou por e-mail os prontuários médicos detalhados e o histórico de transferências de Eduardo. As últimas páginas continham arquivos sobre a mãe biológica de Léo. Uma ex-cantora de boate de 28 anos, que havia desaparecido após o parto e que se acreditava estar no Rio de Janeiro. Uma foto granulada estava anexada. Então, o choque. Registros bancários mostravam que minha sogra estava enviando pagamentos regulares para uma conta no Rio de Janeiro há 3 anos. O momento e os valores coincidindo com a saída da ex-namorada. Por que ela estava pagando a mãe biológica? Dinheiro de suborno? Minha cabeça doía. A teia era mais emaranhada do que eu havia imaginado. Os casos de Eduardo, um filho escondido, o acobertamento da minha sogra e uma reunião crucial do conselho se aproximando.
Eu me sequei e olhei para mim mesma no espelho. 30 anos. Com novas linhas nos olhos, mas ainda forte. A devotada Isabela estava morta. A mulher que restava tinha gelo no olhar e um sorriso perigosamente perfeito. Na manhã seguinte, sentei na cadeira de Eduardo na mesa de conferências da Vasconcelos Indústrias, meus dedos tamborilando na madeira polida. Senhor. Castro chegou. Depois os membros do conselho e um homem elegantemente vestido. Deixe-me apresentar o senhor Ricardo da Horizonte Capital, disse Castro. Ricardo sorriu e me elogiou, perguntando sobre o VP. Ele está se recuperando, respondi. O senhor Castro ligou o projetor. A Horizonte queria 30% de participação com um prêmio de 20%. Enquanto o slide mostrava gráficos de propriedade e fluxo de caixa, várias transações suspeitas de Eduardo foram sinalizadas. A proposta de Castro não era realmente sobre aquisição. Era uma tomada de controle usando a má conduta de Eduardo como alavanca. Eu me movi rapidamente. Senhor Ricardo? Interrompi, ignorando Castro. O senhor está ciente do papel do meu marido aqui? Ele reconheceu a importância técnica de Eduardo, mas sugeriu que uma empresa não deveria depender de uma só pessoa. Deslizei um tablet pela mesa. Este é um plano de 5 anos que eu preparei. Novas linhas de produtos e crescimento de mercado. O valor da empresa está em seu futuro. Se quiserem 30%, terão que triplicar a avaliação. A sala ficou em silêncio. Castro parecia atordoado. A senhora criou isso? Perguntou Ricardo. Meu marido e eu somos parceiros, respondi sorrindo. Eu geralmente fico nos bastidores. Foi um movimento arriscado. Eu não tinha autoridade formal para vender uma participação, mas manter Ricardo engajado ganhava tempo contra Castro. Após a reunião, Castro me encurralou. Isabela, o que você está tramando? Ele exigiu. Encontrei os olhos dele. Eu sei que você tem provas do desvio de dinheiro de Eduardo, mas lembre-se, as patentes centrais de tecnologia estão em meu nome. Aquela formalidade legal de presente de casamento se tornou minha tábua de salvação. Trabalhamos juntos. Removemos Eduardo, você se torna presidente. Dividimos os lucros, 50-50. A ganância iluminou o rosto dele. Antes de sair, visitei o financeiro. Com Sofia fora, um novo escriturário júnior cedeu quando solicitei 3 anos de livros-razão. Apontei para as transferências para o estúdio de Clara. Existem recibos? O escriturário balançou a cabeça. O VP os havia processado como pagamentos de projetos especiais. Fotografei tudo. Esses pagamentos da empresa seriam a pedra angular da minha reivindicação no divórcio e na apreensão de bens. No hospital, encontrei Lucas abatido, os olhos vermelhos. Podemos conversar? Ele implorou. Encontramos uma sala vazia. Ele soluçou que Clara queria o divórcio porque sempre esteve apaixonada por ele. Por Lucas mesmo. Dei-lhe um lenço, mas sem pena. Então, o que você fará? Perguntei. Ele cerrou os punhos. Eu vou matar ele. Eu o empurrei para baixo e disse sem rodeios. Não seja tolo. Ele não vale a destruição da sua vida. Você precisa recuperar o que é seu. Eu disse em vez disso. O que é meu? Ele perguntou. A empresa, eu disse a ele, começando a moldá-lo em um peão. Por que tudo deveria ir para o seu irmão? Com ele incapacitado, o sucessor legítimo é você. Lucas me encarou, atordoado, como se a noção nunca tivesse passado por sua cabeça. Mas eu não sei nada sobre administrar uma empresa. Eu sorri. Eu vou te guiar. Lidaremos com isso juntos. Quando me afastei, o homem que deixei para trás estava mudado. A tristeza esvaiu de seus olhos, substituída por fome. Outra peça se moveu para a posição. No quarto de Eduardo, um médico terminou de verificar a lesão dele. Ele está se curando como esperado, mas o estresse pode piorar a ferida. Assenti docilmente. Sim, doutor, serei cautelosa. Assim que ele saiu, peguei um frasco de pílulas da minha bolsa. Hora do seu remédio? Eduardo fez uma careta. Este remédio me deixa enjoado. O médico prescreveu. Faz bem para você. Eu servi água. Coloquei as pílulas em sua palma. Esta dose incluía um toque de sedativo adicionado ao laxante habitual, suficiente para nocauteá-lo por meio-dia.
Enquanto os comprimidos desciam, suas pálpebras ficaram pesadas. Isabela, a empresa está bem? Eu o acalmei. Está bem. O Sr. Castro está ajudando muito. Castro, aquela raposa velha. Ele está definitivamente usando minha ausência. Antes que a frase terminasse, ele adormeceu. Peguei o celular dele, desbloqueei com a impressão digital e comecei a vasculhá-lo. A conversa com Clara havia sido apagada, mas uma nota recente permaneceu. Clara, não se preocupe com as contas médicas. Eu vou dar um jeito. Eu te amo. Datado de ontem. Ele estava dormindo na hora. O registro de voz mostrava ditado. Mesmo inconsciente, ele estava se preocupando com sua amante. A fúria aumentou. Quase joguei o dispositivo, mas me contive. Melhor manter a prova. Capturei a tela e continuei. Em seu aplicativo de notas, uma nota criptografada apareceu. A dica dizia: Aniversário de Léo. Digitei a data dos prontuários de Água Clara. Abriu. Dentro, ele havia registrado cada tratamento e despesa de Léo. A linha final. Incompatibilidade de medula óssea, sem esperança. Talvez Isabela. A entrada terminava abruptamente. Ele havia contemplado me pedir para testar a compatibilidade. A audácia era impressionante. Justo quando eu ia devolver o telefone, uma notificação deslizou na tela. VP Vasconcelos. Destruí todos os documentos do projeto Água Clara. A polícia não vai encontrar rastros do Sr. Castro. Projeto Água Clara. Polícia. Rabisquei os termos e guardei o telefone no bolso. Então, havia uma podridão mais profunda ligando Eduardo e Castro. Uma enfermeira chegou para trocar o soro. Saí sob o pretexto de tomar um café. Na entrada do hospital, alguém chamou. Isabela Taylor? É você mesmo? Virei-me e vi um homem alto em um terno elegante, um broche de advogado brilhando. Daniel Lemos, o primeiro da nossa turma de direito, aquele que me cortejava incessantemente antes de ir para um grande escritório. Faz 10 anos. Você está ainda mais linda. Ele sorriu, encurtando a distância. Eu estava aqui para me encontrar com um cliente. Nunca esperei te ver. Após uma rápida troca de gentilezas, ele foi direto ao ponto. Eu vi as notícias sobre seu marido. Se precisar de alguma ajuda legal, qual é a sua especialidade? Eu disse calmamente. Litígios de divórcio e crimes do colarinho branco. Ele respondeu, oferecendo seu cartão. E sou especialista em lidar com maridos infiéis. Às vezes, o destino coreografa coincidências ultrajantes. Escovei sua palma ao pegar o cartão. Acontece que eu preciso exatamente desse tipo de advogado. A qualquer momento, ele disse, o significado espesso em seu olhar. Por você, eu faria até de graça. No último momento, ele acrescentou. Ah, e sinto muito por sua mãe. Eu congelei. Você se lembra da minha mãe? Ele franziu a testa, solidário. Ela morreu em um acidente de carro, certo? No seu 2º ano de faculdade. Você tirou um semestre de folga. Conseguia sentir enquanto uma onda gigante subia dentro de mim. Eduardo tinha começado a me cortejar logo antes daquele acidente. Ele o chamara de tragédia, na época. Mas com o projeto Água Clara ainda piscando em minha mente. Quando voltei, Eduardo dormia. Sentei-me perto da janela, meus pensamentos girando sombriamente. E se a morte da minha mãe não tivesse sido aleatória? E se Eduardo se aproximou de mim com intenção? A verdade poderia ser muito mais feia do que eu havia imaginado. Meu telefone vibrou. João Ribeiro encontrou o projeto Água Clara, um contrato governamental que a empresa do seu marido gerenciou há 5 anos. Paralisado devido a um acidente de segurança. Um operário caiu e morreu. Mas o dinheiro da indenização está faltando. Nome do falecido: Roberto Taylor. O gelo preencheu minhas veias. Roberto Taylor. O nome do meu pai. As letras pulsavam como uma ferida. Meu pai havia nos deixado quando eu tinha 10 anos. Minha mãe me disse que ele tinha ido trabalhar em outra cidade e nunca mais voltou. E agora, João alegava que ele havia morrido em um canteiro de obras supervisionado por Eduardo. Envie-me mais detalhes. Digitei, as mãos tremendo. Ele encaminhou o relatório de investigação. 5 anos antes, falha de andaime na obra da rodovia Água Clara.
Uma fatalidade no local. O nome do meu pai aparecia entre os mortos. A papelada afirmava que a família havia sido indenizada, mas minha mãe nunca recebeu um tostão. Mais arrepiante, a data do acidente foi 2 semanas antes do acidente que matou minha mãe, Helena. Minhas têmporas latejaram. Um pensamento monstruoso se formou. Minha mãe descobriu o que aconteceu com meu pai. E então, ela foi silenciada. Mais alguma informação? Pressionei João. Ainda estou cavando. Ele escreveu. Mas tem algo errado. Os registros oficiais listam apenas 4 fatalidades. O nome do seu pai foi apagado. Pousei o telefone, tremendo, a luz do dia subitamente muito forte, o ar antisséptico enjoativo. Por 5 anos, acreditei que Eduardo me amava, mesmo que isso tivesse azedado depois. Pensei que o começo fosse genuíno. Mas e se não fosse? E se ele veio para me vigiar, para me manter quieta? Na cama, ele murmurou, meio adormecido. Eu estava sobre ele, o homem que um dia adorei. Seus cílios tremulavam, sua boca curvada para baixo como a de uma criança inquieta. Uma visão que antes me teria amolecido, agora apenas me repelia. Isabela? Os olhos dele se abriram, turvos pela droga. Eu sinto muito. Minha coluna enrijeceu. Sente muito pelo quê? Sua mãe, água clara. Ele respirou e voltou a dormir. Um calafrio me varreu. Ele tinha dito água clara. Não foi acidente. Eduardo sabia de pedaços do meu passado. Peguei minha bolsa e disparei, quase colidindo com uma enfermeira. Senhora, a senhora está bem? Eu me estudei. Estou bem, só um pouco cansada. Então, como se casualmente. Onde posso ver os prontuários médicos detalhados de um paciente? Ela hesitou. Tecnicamente, só a família. Mostrei nossa certidão de casamento. Sempre guardei uma cópia. Estou preocupada com uma possível alergia à medicação. Devo ter parecido transtornada, pois ela cedeu. O consultório do médico está vazio agora. A senha do computador é JP 2023. Lá dentro, entrei e abri o prontuário de Eduardo. Examinando os registros noturnos, congelei. Uma anotação da enfermeira. Paciente demonstrou ansiedade durante o sono, murmurando repetidamente, água clara e Helena. Helena era minha mãe. Minha visão nadou. Em 5 anos, ele nunca havia feito uma única pergunta sobre ela. Bizarro, em retrospecto. Meu telefone vibrou novamente. Daniel Lemos. Podemos nos encontrar? Encontrei algo relacionado à empresa do seu marido. Sentamos em um café ali perto. Ele já tinha documentos espalhados. Você encontrou algo tão rápido? Sentei-me. Minha voz era estável, embora meu coração fosse uma tempestade. Ele empurrou uma cópia de uma auditoria interna da Vasconcelos Indústrias ligada à Água Clara. Detalhava como, após o acidente, Eduardo e o Sr. Castro falsificaram livros-razão e desviaram os benefícios de morte. Pior, o rótulo de erro do trabalhador escondia a causa real: materiais de construção de péssima qualidade. Isso por si só é suficiente para mandar os 2 para a prisão, Daniel disse calmamente. Mas aqui está a parte mais estranha. Ele tocou em uma lista de nomes. Ao lado do nome do meu pai, uma anotação. Assunto de família resolvido. Minhas unhas cravaram nas palmas. Resolvido? Como? Daniel hesitou. Pela minha experiência, isso geralmente significa pagamento de suborno ou métodos mais duros. Meu copo de café escorregou, espirrando nas páginas. Ele viu a cor sumir do meu rosto. Isabela, certamente o Roberto Taylor nesta lista não é... É o meu pai, forcei as palavras. O maxilar de Daniel se apertou. Meu Deus, então seu marido pode ter mirado em você desde o início. Respirei fundo. Eu preciso de 2 coisas, Daniel. Descubra a verdade sobre o acidente da minha mãe e prepare o divórcio. Eu vou despojar Eduardo Vasconcelos de tudo. Entendido, ele disse, recolhendo os arquivos. Mas tome cuidado. Homens como ele, encurralados, farão qualquer coisa. De volta ao hospital, encontrei minha sogra no corredor, magra e com os olhos vermelhos. Mãe! Parei na frente dela. A senhora conhece alguém chamado Roberto Taylor? O rosto dela empalideceu e sua garrafa térmica bateu nas telhas. Como você sabe esse nome?
Eu o vi na lista de vítimas de Água Clara, eu disse, me aproximando. Ele era o meu pai. Ela cambaleou para trás, atingindo a parede. Impossível! Como a filha de Roberto Taylor pode ser você? Então a senhora sabia. Eu sorri friamente. Que poético! Seu filho se casou com a filha do inimigo dele. Não, não é isso. Ela ofegou, agarrando minha mão, as unhas cravando fundo. Eduardo não sabia. Ele só descobriu mais tarde. E então, eu a pressionei. O que ele fez? A boca dela tremeu. Lágrimas escorreram. Ele queria te compensar. Ele foi sincero. Eu me soltei. Tão sincero quanto foi com meu pai, tenho certeza. Isabela. Ela caiu de joelhos. Transeuntes olhavam. Aquela criança, Léo. Ele é inocente. Por favor, Léo. A súbita mudança me assustou. Antes que eu pudesse insistir, uma enfermeira correu. Eduardo estava acordado e muito agitado. Lá dentro, ele estava gritando. Funcionários lutavam para contê-lo para um sedativo. Isabela! Onde está Isabela? Preciso ver Isabela. Estou bem aqui. Movi-me para o lado dele, fingindo preocupação. O que há de errado? Você teve um pesadelo? Ele se acalmou assim que me viu. Algo piscou em seus olhos. Onde você foi? Fui à sua lanchonete favorita. Eu disse, levantando um saco de papel. Trouxe um sanduíche. As enfermeiras trocaram olhares e saíram discretamente. O bip constante do monitor cardíaco preencheu a sala. Isabela. Ele murmurou, estendendo a mão para mim. Eu me esquivei, ajeitando o cobertor. Eu acabei de sonhar com a sua mãe. Mantive minhas costas viradas, o maxilar apertado. Por que você sonharia com a minha mãe? Você mal a conheceu. Ele hesitou. Eu senti pena de não ter cuidado bem de você. Performance impecável. Sem a pista de Água Clara, eu poderia ter ficado comovida. Não diga isso. Eu me virei, sorri e levantei uma colher até seus lábios. Tome, coma alguma coisa. Ele obedeceu, sem tirar os olhos de mim. Isabela, se eu fiz algo de errado com você, você poderia me perdoar? A colher pairou. Isso depende do que foi. Tipo, esconder algo do meu passado. Tipo, o projeto Água Clara? Eu disse claramente. O corpo dele ficou rígido. Mingau escorreu pelo queixo. Como? Como você sabe disso? Eu sei mais do que você pensa. Eu baixei a tigela. Meu tom era leve como pena e afiado como faca. Como Roberto Taylor. Como assunto de família resolvido. Suas pupilas encolheram. Toda a cor sumiu. Isabela, eu posso explicar. Shh! Toquei um dedo nos lábios dele. Agora não. Descanse. Teremos tempo para conversar. Ao sair, meu telefone tocou. Hospital Geral do Condado de Água Clara. Senhora, temos os resultados do teste de medula óssea de Léo Vasconcelos. O médico parecia intrigado. Há algo estranho. A senhora e a criança não são parentes de sangue, mas sua compatibilidade de tecido é extremamente alta, quase no nível de parentes de primeiro grau. Apertei o telefone. A súplica estranha da minha sogra. A maneira como Léo havia me chamado de mamãe. Uma hipótese selvagem se acendeu. E se Léo não fosse filho de Eduardo? O ar-condicionado do tribunal soprava forte, mas o calor subia por dentro. 3 meses meticulosos levaram a hoje. O público estava lotado de imprensa, funcionários e alguns amigos de Clara. Eduardo estava na mesa da defesa. Rosto sombrio, pé tremendo. Desde a operação, ele parecia um brinquedo quebrado. A autora. Sua declaração de abertura. O martelo soou. Daniel Lemos se levantou, o terno elegante afiando sua presença. Meritíssimo! A autora está processando o réu, Eduardo Vasconcelos, por infidelidade conjugal, abuso doméstico e ocultação de bens conjugais. Ele apresentou fotos, registros bancários e prontuários médicos. Quando a foto ampliada de Eduardo e Clara no hotel atingiu a tela, a sala ofegou. Objeção! Essa foto foi tirada ilegalmente e é inadmissível como prova. O advogado de Eduardo saltou. A foto foi tirada em um espaço público e é uma peça legal de prova. Daniel sorriu e clicou no play. Clara, minha esposa é só de fachada. Assim que eu tiver as patentes no nome dela, eu me divorcio. A voz de Eduardo ecoou pelo tribunal.
O silêncio caiu como uma cortina. Eu não precisei virar para sentir o olhar dele queimar a nuca. Meritíssimo! Isso é apenas o começo, Daniel continuou. O réu desviou fundos da empresa para sustentar sua amante, totalizando mais de 2 milhões de reais. Capturas de tela de extratos bancários subiram, dinheiro transferido para o Estúdio Clara e para a conta de Sofia Mendes. A defesa tentou novamente. Foram transações comerciais legítimas. Foram! Daniel arqueou uma sobrancelha e reproduziu o próximo clipe. Minha conversa com o Sr. Castro. Sr. Castro, o dinheiro que Eduardo enviou para Clara. Foi desviado, certo? Claro, ele registrou como despesas de projeto. E Sofia Mendes, ela é a namorada dele. Ele gastou todo aquele dinheiro com ela. Eduardo saltou de pé, a cadeira rangendo. Castro, seu traidor. Oficiais de justiça o seguraram. O juiz bateu o martelo. Virei-me apenas o suficiente para encontrar seus olhos e deixei um sorriso fino e frio aparecer. Ele recuou, percebendo que tudo havia sido orquestrado. Meritíssimo. Chamo minha segunda testemunha, Daniel disse. E Lucas subiu ao estande. Por fazer, com olhos vazios, já abalado pelo divórcio de Clara, ele respondeu. Senhor Vasconcelos, qual é a sua relação com o réu? Ele é meu irmão. A voz da mulher na gravação é de sua ex-esposa, Clara? Sim, é. Ele cerrou os punhos. Eles estavam se vendo há mais de 1 ano. Meu irmão até comprou um apartamento para ela. Um murmúrio percorreu a sala. A defesa se debateu, mas o registro permaneceu. Uma última pergunta. O tom de Daniel ficou grave. O réu agrediu a senhora fisicamente? Lucas mostrou uma cicatriz no braço. É aqui que ele me queimou com um cigarro depois que descobriu que eu contei tudo para Isabela. Sob comando, curvei a cabeça e sequei o canto do olho com um lenço. A expressão do juiz o avisou. A performance havia sido aperfeiçoada. Trágica, mas contida. Meritíssimo, chamo minha testemunha final. Eu não esperava que Daniel convocasse minha sogra. Enquanto ela se arrastava para frente, o rosto de Eduardo se transformou de raiva em pavor. Senhora, a senhora ajudou a esconder o caso do seu filho? Os lábios dela tremeram. Ela olhou para mim. Dei o menor aceno. Nosso acordo pela guarda de Léo Vasconcelos. Sim, sim. A voz dela mal era um sussurro. Menti para Isabela algumas vezes, pelo bem de Eduardo. O que especificamente a senhora fez? Uma vez, no aniversário de Isabela, Eduardo estava com Clara em um hotel. Eu disse a Isabela que ele estava em uma reunião. Esse testemunho selou o caso. Durante o intervalo, encontrei Eduardo perto do banheiro. Ele bloqueou a porta, a ameaça irradiando. Você acha que venceu, não é? Ele sibilou, apontando um dedo perto do meu rosto. Aquelas fotos, aquela gravação, você armou tudo. Dei um passo para trás, para o campo de visão das câmeras. A lei acredita em evidências, não em motivos. Aguarde só. Ele rosnou. Quando eu sair, eu vou fazer você acabar como seus pais. Assim como você fez com os meus pais, eu respondi calmamente. Ele congelou. Daniel apareceu, colocando-se entre nós. Senhor Vasconcelos, sugiro que mantenha distância. Quando o tribunal foi retomado, Daniel revelou a última acusação. Meritíssimo, acabamos de obter novas evidências. Evidências de que o réu também é culpado de fraude e homicídio culposo. O antigo arquivo do acidente preencheu a tela. Projeto Água Clara. 5 trabalhadores falecidos. Um deles, Roberto Taylor, o pai da autora. O réu acobertou a verdade do acidente e falsificou registros de indenização. A voz de Daniel soou firme. O pandemônio irrompeu. Câmeras piscaram. O martelo bateu inutilmente. Eduardo, pálido, tremeu, mas não negou. O que é mais horrível, Daniel prosseguiu, é que a mãe da autora, Sra. Helena Taylor, morreu em um acidente de carro logo após descobrir a verdade. Uma imagem restaurada mostrou um sedã preto atingindo uma mulher na calçada. Minhas unhas cravaram fundo, mas mantive a máscara cuidadosa de força sofrida. A imagem custou uma fortuna para ser recuperada de filmagens granuladas. Era borrada, mas devastadora. Objeção. Isso é irrelevante para o caso, gritou a defesa. Pelo contrário,
Daniel disse calmamente. Isso explica por que o réu controlou a autora e escondeu bens por tanto tempo. Ele temia que ela descobrisse a verdade e buscasse vingança. O juiz convocou um recesso e adiou a decisão, mas o resultado estava claro. 3 dias depois, a sentença foi proferida. O divórcio foi concedido. Recebi 70% dos bens conjugais, o controle da empresa e 2 dos apartamentos de Eduardo. Melhor ainda, o tribunal encaminhou o dossiê de crimes financeiros aos promotores. Ele enfrentava no mínimo 5 anos de prisão. No escritório de Daniel, ele serviu champanhe. Parabéns. Uma vitória perfeita. Levantei o copo e tomei um gole medido. As bolhas estalaram na minha língua com uma leve mordida. Não havia terminado. As origens de Léo ainda estavam por resolver. Quanto a isso, Daniel tirou um pacote de sua mesa. A análise de DNA confirma uma ligação biológica entre você e Léo. Mas há um detalhe estranho. Eu o rasguei. A conclusão dizia: provavelmente tia-sobrinho. Tia-sobrinho? Franzi a testa. Isso indica que Léo não é seu filho, mas seu sobrinho, Daniel esclareceu. Mas você sempre foi filha única, certo? Meus pensamentos giraram. Meu pai tinha um filho escondido? Ou minha mãe? O anoitecer havia chegado quando deixei o escritório. Ao atravessar para a garagem, uma silhueta se destacou de um pilar. Isabela, feliz agora? Ele zombou, o hálito pesado de álcool. Eu não tenho mais nada. Assim como eu não tinha 5 anos atrás. Eu disse calmamente, deslizando a mão na bolsa e tocando silenciosamente o gravador do meu telefone. Não fui só eu, sabia? Ele soltou. Seus pais. Castro foi quem orquestrou. Eu só não o impedi. Uma confissão anos tarde demais. Sabe de uma coisa? Eu disse suavemente. O DNA de Léo é compatível com o meu como tia e sobrinho. O rosto dele mudou por um instante. Então, você descobriu? Ele balançou a cabeça, recuando um passo. Você acha que venceu, Isabela? Alguns segredos são melhores não revelados. Uma viatura policial se aproximou naquele momento, e ele se fundiu nas sombras. Daniel havia alertado a polícia caso Eduardo viesse atrás de mim. Você está bem? Daniel correu, os olhos examinando meu rosto. Estou bem, eu disse, olhando para a escuridão onde Eduardo desapareceu. Mas pelo que ele acabou de dizer, acho que há outro segredo sobre o nascimento de Léo. Em casa, revisei as filmagens de segurança. Embora Eduardo tivesse uma ordem de restrição, eu havia atualizado cada fechadura e lente. Apenas a sombra de uma cortina balançava na tela. Exalei, tomei um banho e deslizei para a cama. Meu telefone tocou. Uma enfermeira do Hospital Geral do Condado de Água Clara. Senhora, é uma emergência. A condição de Léo piorou de repente. Ele precisa de cirurgia imediatamente. Meu peito despencou. Estou a caminho. Acelerei o carro pela rodovia vazia. O velocímetro subiu. Léo tem que se recuperar. Ele é toda a família que me resta agora, mesmo que eu ainda não soubesse a ligação precisa entre nós. No corredor, a senhora. Gabriela andava de um lado para o outro, torcendo as mãos. Senhora, o médico diz que ele precisa de cirurgia agora, mas é muito arriscada. O dinheiro não importa. Eu cortei. Chame os melhores medicamentos e o cirurgião principal. Mas... A senhora Gabriela hesitou. O senhor Vasconcelos. Quero dizer, Eduardo. Ele esteve aqui agora há pouco. O frio se espalhou por mim. Por que ele tinha vindo? Ele disse que estava transferindo a criança para outro hospital. Ela disse, me entregando um pedaço de papel. Ele deixou isso para a senhora. Um endereço rabiscado. Distrito dos Armazéns Antigos. Armazém 17. Condado de Água Clara. No verso, letras minúsculas. Venha sozinha se quiser a verdade. Sob a lua, os armazéns abandonados pareciam um cemitério. Pisei por entre ervas daninhas e vidro, contando números apagados. Meu coração batia mais rápido que meus passos. A porta de ferro do armazém 17 estava entreaberta, um brilho fraco vazando. Empurrei. Poeira se levantou. Sob uma única lâmpada nua, Eduardo Vasconcelos estava esperando. Ao lado dele, uma pequena silhueta em uma cadeira de rodas. Léo, você veio. A voz de Eduardo estava rouca. Eu sabia que viria.
Fixei o olhar em Léo. Sua respiração estava superficial, a pele branca como giz. Ele estava vivo. Ele precisa de um médico. Eu disse, indo em direção a ele. Mas Eduardo barrou meu caminho. Vamos falar de termos primeiro. Ele levantou uma pasta. Aqui está a verdade que você quer. Em troca das suas ações na empresa. Naquele cone de luz fraca, seus olhos estavam injetados, o maxilar áspero com barba por fazer. O homem polido havia sumido. Um animal encurralado me encarava. Que verdade poderia valer toda a minha empresa? Perguntei, mantendo meu tom nivelado enquanto meu polegar tocava a descagem rápida em minha bolsa. Era Daniel. O segredo do nascimento de Léo. Eduardo abriu a pasta e puxou uma folha amarelada. Você quer saber por que o DNA dele é compatível com o seu? Ele gesticulou. Pare de perder tempo e vá direto ao ponto. Porque... Eduardo soltou uma risada repentina, o som áspero contra o espaço vazio. Ele não é meu filho. A frase me atingiu como um golpe. Ele é filho da sua mãe. Eduardo disse, inclinando o papel para mim. Um bebê de fertilização in vitro feito com o esperma do seu pai, que ele havia congelado antes de morrer. O documento se revelou sob a lâmpada. Um consentimento de fertilidade. Na linha de assinatura, Helena Taylor, datado de 1 mês antes de seu acidente fatal. Impossível. Minha voz tremeu. Claro que ela nunca te contou. Eduardo sorriu sarcasticamente. Era um segredo. Ela queria um filho para se lembrar do seu pai, mas era muito velha para clínicas legítimas, então encontrou uma ilegal. Meu cérebro disparou. Isso faria de Léo meu meio-irmão, o que explicava a chamada tia-sobrinho. Então, por que ele estava com você? Exigi. O rosto de Eduardo se apertou. Eu estava encarregado de limpar a bagunça do projeto Água Clara. Sua mãe descobriu a verdade e ameaçou me expor. Então, de repente, ela disse que estava indo para o exterior e deixou a criança comigo. Ela o deixou com você? Eu estalei, com o homem ligado à morte do marido dela? Foi o que ela fez. Eduardo engoliu. Ela disse que a criança precisava de bons cuidados médicos e que eu era o único que poderia fornecer. A mentira cheirava mal. Observei seus olhos desviarem e as peças se encaixaram. Você a forçou, não foi? Você usou o bebê para silenciá-la. Ele não refutou, o que me disse o suficiente. O calor inundou minhas veias. Minha mãe não tinha morrido por acaso. Ele a havia perseguido até o fim. Sons de sirene se aproximaram, ecoando no metal corrugado. A expressão de Eduardo endureceu. Ele agarrou a cadeira de rodas. Você chamou a polícia! Solte a criança! Eu disse, avançando para as alças. Ele precisa ir para o hospital! Nós lutamos. A pasta escorregou, os papéis se espalhando pelo concreto. Uma imagem piscou. Minha mãe segurando um recém-nascido, exausta, mas luminosa de alegria. O último vislumbre dela que eu teria. Parados! Polícia! A porta se abriu com um estrondo e policiais invadiram. Senhor Castro, eu sei que você tem provas do desvio de Eduardo. Mas não se esqueça, as patentes centrais de tecnologia desta empresa estão em meu nome. Isso foi algo que Eduardo me deu como presente de casamento. Na época, pensei que fosse apenas uma formalidade legal. Mas agora era minha tábua de salvação. Bang! Um único tiro estalou. Eduardo soltou a cadeira e sacou uma pequena faca. Isabela, você fez isso! Ele me atacou. Eu me afastei e alcancei Léo. Sua pele queimava sob minha mão. Ele estava entrando e saindo de consciência. Uma ambulância! Chamem uma ambulância, rápido! 30 dias depois, Léo estabilizou e foi transferido para o hospital infantil de elite da cidade. Testes genéticos confirmaram que ele era meu meio-irmão. Concebido por meio de fertilização in vitro ilegal pela minha mãe de 48 anos. Eduardo foi condenado a 7 anos por homicídio culposo e crimes financeiros. Durante o processo, a mãe dele liquidou tudo para financiar sua defesa e acabou na miséria, em uma casa de repouso. Espalhou-se a notícia de que Clara havia entrado em uma clínica de reabilitação. Assumiu o controle da Vasconcelos Indústrias, renomeando-a para Grupo Legado Taylor, uma homenagem às iniciais dos meus pais. Mudamos o foco para dispositivos médicos.
Com várias patentes em meu nome, investidores se alinharam rapidamente. Senhorita Taylor, a celebração do IPO está agendada para a próxima segunda-feira, disse minha assistente, passando-me uma pasta. Assenti e fui para a janela de vidro, a skyline refletindo. 3 anos desde o dia em que encontrei aquela caixa de preservativos, meu mundo havia sido refeito. A senhora Vasconcelos havia se tornado a CEO Taylor. A dona de casa agora liderava mais de 300 funcionários. Meu telefone tocou. Daniel, não se esqueça do jantar de celebração às 7 de hoje. Deixei um pequeno sorriso surgir. Como eu poderia esquecer meu maior aliado? O local era o mais sofisticado da cidade. Daniel parecia ainda mais elegante que o normal. Depois de algumas taças, ele tirou um pequeno estojo de veludo. Isabela. Ele respirou fundo para falar. Nos últimos 3 anos, eu vi você ressurgir do fundo do poço. Eu vi você se tornar cada vez mais... Daniel. Coloquei minha mão suavemente sobre a dele. Não abra. O rosto dele caiu. Eu nem perguntei ainda. Eu sei o que você vai dizer. Sorri. Mas não agora. Acabei de me reencontrar. Preciso de mais um pouco de tempo para ficar de pé sozinha. Ele fez uma pausa, depois guardou a caixa. Eu entendo. Mas eu vou esperar. Na calçada, enquanto o levava para o táxi, ele se virou. Ah, certo. O processo de adoção de Léo foi concluído. A audiência final é na próxima semana. O calor subiu atrás das minhas costelas. O médico disse que o transplante de medula óssea dele também foi um sucesso enorme. De volta para casa, abri uma pequena porta. Léo dormia profundamente, seu rosto calmo no halo da luz noturna. Em sua mesa estava uma foto do dia da adoção, seu pequeno terno, meu vestido e, ao lado, uma foto da minha mãe com um recém-nascido, um pedaço dela ainda aqui. Durma bem, Léo, sussurrei, beijando sua testa. Amanhã, sua irmã mais velha vai te levar para a Disney. Subi na varanda, o ar noturno em minha pele. Os últimos 3 anos se desenrolaram. Traição, justiça, verdade, renovação. De uma esposa complacente a uma CEO de olhar afiado. Da ruína ao aço. As feridas que Eduardo me deu se tornaram a faísca do meu renascimento. Amanhã, o grupo legado Taylor enfrentaria um novo teste. E eu estava pronta.